A repetição deixa sua marca até nas pedras. Toda língua tem uma história. Tem história que é milenar. Cada povo traz na pele uma memória. As de hoje vieram de longe, do outro lado do mundo, no intuito de conquistar. Sejam vindos do Moro, do Malê ou do libanês, eu digo e repito, empréstimos, presentes do passado. Os arabismos, influência árabe, estão instaurados na nossa língua. Assalamu alaikum, galera! É isso aí, existem um montão de empréstimos linguísticos árabes presentes na nossa língua. É verdade, as influências deixadas pelos árabes na língua portuguesa são bastante enriquecedoras e variadas. Se são, senhor guardião! Olha ele, senhor guardião. Tá gostando agora de renovação vocabular? Gostando de termos de língua estrangeira, é? Tô boba, menina. Veja bem, não é nada disso. Pô, Treta, não começa não, mano. E nem o senhor, seu guardião. Vamos ficar de boa, galera. Saca só, a renovação vocabular é a adoção ou adaptação de um termo de uma língua estrangeira para uma outra língua. E toda língua composta a partir de várias origens passa naturalmente por esse processo. E nossa língua cresceu e se expandiu a partir disso, pô. Nossa língua é viva, galera. Exatamente, Raí, você foi exemplar. Mais ou menos, não é bem assim não. Querido e caloroso guardião. A norma muda. Durante o domínio árabe na Península Ibérica, as trocas foram muitas e influenciaram bastante na língua. E aqui no português falado no Brasil, dá até para destacar 3 momentos mais marcantes dessa influência. O primeiro foi com os colonizadores, que já traziam uma herança cultural árabe. O segundo foi no século XVIII, com os processos da escravatura e a vinda forçada de mulheres e homens negros islamizados, que por aqui eram chamados de malês. O terceiro foi no fim do século XIX, com a imigração de árabes e sírio-libaneses que se espalharam por todo o Brasil. Chocada, gente. Você está muito sabido, meu Habib. Sempre foi sabido, porém, às vezes, infelizmente, insiste em infringir as regras. Ixalá, vocês são muito viajados, isso sim. É que eu andei tendo umas aulas extras com a dona Norma, galera. Quando línguas se aproximam, é inevitável que sofram alterações semânticas, sintáticas e fonológicas. E por que a gente não aproveita para pensar essa influência árabe no português, estudando um pouco da morfologia das palavras? Bora lá! Eu começo. Do vocabulário de natureza político-social, herdamos as palavras alferes, almoxarife e alfândega. Pois bem, do vocabulário de técnicas e agricultura, herdamos as palavras açafrão, açude, alecrim, alfazema, algodão, safra. Sei apenas do vocabulário de pesos e medidas. Alqueire, arroba, quintal. Eu gosto de comidas. Açúcar, almôndega, arroz. Eu de novo. Do vocabulário de administração e finanças, herdamos as palavras aval, alvará, leilão e tarifa. E, finalmente, do vocabulário de ciências, técnicas e artes, herdamos as palavras algarismo, álgebra, zero, elixir, enxaqueca, nuca, xarope, alquimia, alaúde, atabaque, cifra. Caramba, dona Norma, que memória! Galera, adorei a brincadeira. Mas por que agora a gente não passa para um estudo mais aprofundado e mais aplicado da morfologia? Bora lá? A morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Enquanto a sintaxe estuda as palavras dentro das frases, na relação umas com as outras, a morfologia estuda as palavras isoladamente. E para entender de morfologia, primeiro a gente tem que sacar o que são os prefixos e os sufixos. Os prefixos são morfemas. Eles mudam o sentido da palavra, mas não alteram sua classe gramatical. Como, por exemplo, a palavra bisneto, que é formada a partir do prefixo bis, que significa repetição 2 vezes, mais o radical neto. Já os sufixos são os elementos que, quando colocados no final da palavra, formam uma nova palavra. Por exemplo, limoeiro, que é formada a partir de limão, do persa laimon, mais o sufixo eiro. Esse estudo envolve a composição das palavras, ou seja, a formação de uma nova palavra a partir de outras 2 ou mais.
Para gerar uma nova palavra a partir de outras já existentes, existem muitas formas, como por exemplo por sufixação, que é quando a gente acrescenta um sufixo a uma palavra já existente, como por exemplo em açucarado, alquimista e açougueiro. Por prefixação, que como o nome já diz, é quando a gente coloca um prefixo antes da palavra, como por exemplo em desumana e descomplicada. E por parassíntese, que também é chamada de derivação parassintética. E aqui, olha só, a gente acrescenta ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo a uma palavra já existente. A maioria dos vocábulos parassintéticos são verbos e tem como base um substantivo ou um adjetivo, como por exemplo, abençoar, entardecer e desintegrar. Tá vendo só? A morfologia não é nenhum bicho de 7 cabeças usando turbante. Ela estuda as palavras fora das frases para entender o seu significado e o seu surgimento. E esse estudo é fundamental, porque ele nos aproxima tanto da língua falada quanto da língua escrita, sacou? Mais importante do que saber a regra é entender sobre ela e por que a gente pensa, fala e escreve de tal forma. A presença árabe na Península Ibérica trouxe muitas mudanças. Mudanças socioeconômicas, linguísticas e culturais que definiram saberes, costumes e técnicas que a gente utiliza até os dias de hoje. Então, quando a gente estuda essa influência, dá para perceber uma identidade muito forte e a enorme herança deixada pelos árabes na nossa língua. E ela vai!